Olá, muito obrigado por entrar neste vídeo. Você sabe de onde veio essa questão do dízimo se referir a 10% do salário? Vamos analisar isso aqui. Em primeiro lugar, o que é dízimo? Segundo o dicionário, dízimo é a 10ª parte de algo, o décimo. A contribuição paga à igreja, correspondente à 10ª parte dos produtos da terra ou de animais, ou a 10ª parte do salário ou rendimento doado, voluntariamente, em várias igrejas. Mas o que a Bíblia nos diz? Quando surgiu? A primeira versão do dízimo foi dada quando Abraão venceu uma batalha contra o rei Quedorlaomer e seus reis aliados, para libertar seu sobrinho Ló, que havia sido capturado quando morava em Sodoma. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Em geral, se considera Melquisedeque como um tipo de Cristo, e alguns estudiosos acreditam ser ele o próprio Cristo. Naquele tempo, era uma oferta voluntária e pode ter sido 1/10 do melhor de suas posses, não 1/10 do total. A partir de Hebreus, descobrimos que esse dízimo de Abraão foi dos despojos de guerra, inclusive porque Abraão estava voltando da batalha, não estava com todas as suas posses. Considerem a grandeza desse homem, falando aqui de Melquisedeque. Até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. Décadas mais tarde, quando seu neto Jacó fugiu de Esaú, que queria matá-lo por tomar a bênção da primogenitura dada por seu pai Isaque, parou à noite no caminho para Harã, e ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também um voto, dizendo: Se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Novamente aqui, o dízimo foi tratado como uma oferta voluntária ou voto a Deus, pelas bênçãos recebidas. Mas ele passou a ser obrigatório para os israelitas, a partir da instrução dada por Deus a Moisés, quando o povo deixou o Egito e estava no deserto, se configurando como uma nação. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, o dízimo dos seus rebanhos. 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor será consagrado ao Senhor. O dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. E para que servia a Deus esses dízimos? Isso é em parte explicado neste texto de Números. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. Assim, esse texto diz que o dízimo tinha como destino os levitas, por seu trabalho na obra de Deus. Na época, era a tenda do encontro, ou o tabernáculo de Deus. Depois, Deus ratifica essa ordenança a Moisés para passar para a segunda geração de israelitas em peregrinação nos 40 anos de deserto até poderem entrar na terra prometida. E ainda mais, além desta oferta, outros 2 dízimos foram retratados, o que estudiosos dizem que daria no total 23% das rendas ou posses anuais da pessoa. Assim, além do dízimo rotineiro, foi instituído um dízimo anual. Separem o dízimo de tudo que a terra produzir anualmente. Comam o dízimo do cereal, do vinho novo e do azeite.
e a primeira cria de todos os seus rebanhos na presença do Senhor, o seu Deus, no local que ele escolher como habitação do seu nome, para que aprendam a temer sempre o Senhor, o seu Deus. Mas se o local for longe demais e vocês tiverem sido abençoados pelo Senhor, o seu Deus, e não puderem carregar o dízimo, pois o local escolhido pelo Senhor para ali pôr o seu nome é longe demais, troquem o dízimo por prata e levem a prata ao local que o Senhor, o seu Deus, tiver escolhido. Com prata, comprem o que quiserem, bois, ovelhas, vinho, outra bebida fermentada, ou qualquer outra coisa que desejarem. Então, juntamente com suas famílias, comam e alegrem-se ali, na presença do Senhor, o seu Deus. É interessante que esse dízimo tinha também como objetivo juntar as famílias para comerem e se alegrarem perto de Deus, trazer uma comunhão maior entre as pessoas. E também foi instituído mais este outro dízimo, a ser ofertado a cada 3 anos. Ao final de cada 3 anos, tragam todos os dízimos da colheita do 3º ano, armazenando-os em sua própria cidade, para que os levitas, que não possuem propriedade nem herança, e os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem na sua cidade, venham comer e saciar-se, e para que o Senhor, o seu Deus, os abençoe em todo o trabalho das suas mãos. Então havia o dízimo levítico para sustentar os sacerdotes e levitas que serviam ao povo, trabalhando na obra de Deus. Depois foi acrescentado o dízimo de produção agropecuária, que considerava o rendimento anual da colheita e da criação de rebanhos. E por fim, o dízimo da produção trienal, que serviria para ajudar também pessoas em necessidade, como estrangeiros, órfãos e viúvas. Com esses 2 últimos dízimos de produção, os adoradores dizimistas, além dos estrangeiros que vinham para as festas obrigatórias, órfãos e viúvas, poderiam comer em comunhão uma parte dos produtos trazidos. É interessante que ofertas também são posteriormente mencionadas em Salmos. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. E esse texto, escrito pelo rei Salomão, já mostra uma promessa de abundância a quem honrar a Deus com suas ofertas. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Mas com o tempo, o povo foi deixando de dizimar, até que, no final do período do Antigo Testamento, o profeta Malaquias escreve exortando a que voltem aos caminhos de Deus. Pode um homem roubar a Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Vocês estão debaixo de grande maldição porque estão me roubando. A nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas, e as videiras nos campos não perderão o seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, o texto deixa transparecer que o povo estava inclusive roubando de si mesmo, porque Deus estava retendo suas bênçãos por falta de pagamento do dízimo. E se mostrassem arrependimento, Deus derramaria bênçãos em abundância, até perante outras nações. Quando o povo não levava os dízimos, por vezes os sacerdotes tinham que deixar o ministério e trabalhar nos campos, prejudicando a vida religiosa e fazendo com que os pobres e estrangeiros sofressem. Mas o que o Novo Testamento tem a dizer sobre isso? Ainda vale a lei do dízimo? Inicialmente, vemos que Jesus o confirma. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar essas coisas sem omitir aquelas. Aqui, Jesus diz que os religiosos da sua época observavam rigorosamente todas as minúcias da lei,
mas não se importavam com o que estava por trás dessas leis, o porquê de sua importância. Por isso, ele era sempre criticado. Jesus disse que deveriam respeitar as leis, inclusive o dízimo, mas se importando também com a justiça, a misericórdia e a fé. Da mesma forma, o dízimo é mencionado pelo apóstolo Paulo em cartas aos Coríntios. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Ou seja, Paulo deixa claro que os sacerdotes eram sustentados por dízimos e ofertas. E posteriormente ainda faz outra recomendação. Lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é todo-poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aqui, Paulo diz que os cristãos não devem ofertar pelo legalismo, por obrigação da lei, mas sim com prazer, com alegria. Porque quanto mais semear, mais colherá. Ou no caso, quanto mais der de coração, mais bênçãos receberá. Assim, resumindo, os dízimos continuam valendo hoje. Em geral, se dá 10% de seus rendimentos. Mas ofertas também são válidas e importantes. Como vimos com os textos lidos, os dízimos servem para sustento daqueles que trabalham com a obra de Deus, para ajudar pobres e necessitados, além de trazerem inclusive comunhão com os irmãos e com Deus. E por isso temos que estar felizes de coração por ofertar, não apenas por uma obrigação a cumprir, mas sim porque irá nos trazer felicidade e prosperidade. Além disso, não deixe de dar o dízimo, porque nesse caso Deus poderá estar retendo suas bênçãos. Espero que essa explicação tenha lhe ajudado de alguma forma, que tenha sido interessante. Obrigado por assistir a este vídeo e até o próximo.